começar. Boa noite, rapaziada. Agora é a hora que vocês respondem para não ficar feio na gravação. Aí, molecada, então, como eu falei, hoje a gente vai ter uma revisão de semestre, última aula antes das férias. Eu comentei que todos os professores não estão presentes, mas a gente só tem um que não vai estar, que é o Rafa, mas eu acho que em geral já conhece o Rafa, ele foi o primeiro professor a ter um contato com vocês, mas o resto estamos todos aqui. Então, o Gustavo vocês já conheceram, tiveram 5 anos para conhecer ele, mas conheceram só hoje, tudo bem. Tem o Gabriel também, o Miguel e eu. O Gustavo já é formado, Luiz, que sou eu, o Miguel e o Gabriel somos da mesma sala. Ano que vem a gente está tentando se formar aí. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira. Bom, molecada, a ideia da aula é o seguinte: cada um vai resolver um exercício de um principal tópico que a gente viu até agora no semestre. A gente condensou o semestre de uma maneira simplória em 4 exercícios, tá? Onde em cada um deles a gente vai conseguir abordar os principais tópicos, sejam teóricos ou práticos, que a gente viu. Então, desde uma teoria até uma equação. E daí a ideia é a gente resolver isso e, ao mesmo tempo, ir tirando toda e qualquer dúvida de vocês que for surgindo. Por isso é importante que vocês, além de interromperem a gente, também mandem mensagem. Aí vai o cargo de vocês, o que vocês preferirem. Eu só peço para os professores que não estiverem apresentando ir lendo o chat e avisando quem está apresentando. E aí a gente vai. Mas aí, principalmente, quem se sentir à vontade para ligar o áudio e falar, por favor, interrompa a gente. Não tem nenhum problema, tá bom? É isso que a gente quer. Então, vamos lá. E depois, no final, se ainda sobrar um tempinho, a gente tira mais dúvidas ainda. Essa é a ideia. Fazer exercício e tirar dúvida. Fechou? Então, bora lá, molecada. Vamos lá, então, pessoal. Começar aqui o exercício, ele é das primeiras matérias lá que vocês tiveram. E eu vou ler o enunciado, daí depois eu passo para a lousa e a gente começa a desenvolver. Então, na estrada, é comum nos depararmos com caminhões que possuem avisos em sua traseira, explicitando o comprimento do veículo. Isso ocorre para que os motoristas que se encontram atrás dos caminhões tenham uma breve noção da distância que deverão percorrer para realizar uma ultrapassagem segura, caso seja necessário. Júlia, que estava dirigindo, avista logo a sua... Alô? Perdão. Segue o jogo aí. Demorou. Tá. A Júlia, que estava dirigindo, ela avistou um caminhão na sua frente. E na placa tinha um veículo longo com comprimento de 80 metros. Sabendo que o caminhão se movia a uma velocidade constante de 23,4 metros por segundo e que, inicialmente, Júlia se movia com essa mesma velocidade, determina o tempo que ela demora para ultrapassar o caminhão, acelerando o carro a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as dimensões do carro. Além disso, tem uma nota aqui no canto que ele vai considerar o ato de ultrapassagem se iniciando na traseira do caminhão, então no para-choque ali atrás, e terminando no momento em que o carro atinge a frente do caminhão. Então agora eu vou parar aqui, vou lá para a lousa, e daí a gente vai conversar um pouco. Primeira parte ali do exercício, a gente tinha falando sobre o ponto material, né? Ele fala para a gente considerar um carro um ponto material. Essa é uma parte teórica do que vocês tiveram já no começo do ano, que é a diferença entre ponto material e o corpo extenso, né? Então, aqui eu deixei esses bloquinhos para a gente colocar cada um do lado que for pertinente. Ele fala que o carro é um ponto material. Então, eu vou só trazer para vocês a relembrar aqui o conceito. O ponto material é aquele que a gente vai desprezar o tamanho, beleza? Então, apesar do carro ele ter algumas dimensões, né, ele tem um comprimento, uma largura, uma altura, quando a gente fala que um objeto tem ele é um ponto material, a gente não considera nada disso. Já o corpo extenso exatamente o oposto. Então, ele não fala que o caminhão é um ponto material, e por ter uma extensão relativamente considerável, né, 80 metros é bastante, a gente vai caracterizar ele como um corpo extenso.
Agora, eu vou lembrar vocês de outro conceito aqui. Nesse momento de ultrapassagem, a gente vai ter uma aceleração. E essa aceleração ela vai retomar lá aqueles conceitos que a gente viu de movimento uniformemente variado, que é o movimento, aqui é o MOVE, ou o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. É a mesma, são sinônimos. Então a gente sabe que o carro tendo aceleração, ele tem variação na velocidade, certo? É isso que a aceleração significa. E por isso que ele vem aqui caracterizado como MOVE. Já que só tem um aqui, ele vem para cá, mas vamos entender por quê. O MU é um movimento uniforme, ou MRU, movimento retilíneo uniforme. Isso só significa que não tem variação de velocidade, ou seja, não tem aceleração. O caminhão vai manter aquela velocidade lá de 23,4 km o trajeto inteiro. Agora, velocidade relativa. Esse é um conceito bem legal que eu trouxe aqui. Qual é a velocidade do carro em relação ao caminhão logo no momento que a Júlia está ali atrás do caminhão? Se a gente lembrar de velocidade relativa, ela é exatamente em relação de um corpo ao outro. Então, se você estiver andando com o seu amigo, os dois caminhando, ou amiga, sei lá, e vocês estão se movendo em relação ao planeta, beleza? A rua, as casas. Mas se vocês estiverem na mesma velocidade, vocês vão estar andando junto. Então, essa velocidade relativa, ela é o quê? 0, certo? Eu coloquei uns números bem absurdos aqui, só para ser engraçado mesmo. Mas é isso aí. Agora que a gente já tem esses conceitos revistos aqui de velocidade relativa, aceleração, vamos começar a desenvolver o exercício, que ele quer saber o tempo de ultrapassagem, beleza? Então, qual que é o tempo? A gente vai ter que descobrir algumas informações antes, que vai dizer sobre o quê? Distância percorrida. Qual é a distância que o carro vai ter que percorrer para ultrapassar o caminhão? Considerando que a ultrapassagem é do para-choque traseiro até o dianteiro, que é o que estava escrito no enunciado, a distância percorrida vai ser a distância do caminhão, legal? Então, a gente já pode colocar aqui, 80 metros. Velocidade inicial. Esse aqui é um ponto muito importante. Por quê? A velocidade inicial é o 23,4, beleza? Mas retoma esse conceito que eu acabei de falar da velocidade relativa. Então, essa velocidade inicial aqui é como se é do carro em relação ao caminhão. Por quê? Porque você vai ultrapassar o caminhão, você não vai ultrapassar um poste ou uma cerca que estava na estrada. Então, a nossa velocidade inicial vai ser 0. A aceleração estava no enunciado, não tem segredo nenhum, é 10. E o tempo é justamente o que a gente quer descobrir. Beleza? O desenho aqui eu só fiz esse rabisco para a gente conseguir visualizar melhor o trajeto, né? Voltar naquele padrãozinho que a gente já está ligado de desenho. Só vou colocar aqui um 80. Muito sofrido esse 80 metros, que é o comprimento do caminhão. Agora, como que a gente vai calcular esse tempo? A gente vai voltar ao quê? Lembrar esse monte de fórmula que vocês já viram. Talvez vocês já tenham lembrado de algum. Tem os nominhos dela também, as musiquinhas tudo decorado. Mas vamos lá. A gente sabe que não é do MU. Por quê? Quem está no MU é o caminhão. E a gente não quer calcular o tempo do caminhão. A gente quer calcular o tempo do carro. Então a gente já corta isso aqui tudo fora. Opa, peguei o negócio errado. É esse aqui. A gente já corta isso aqui fora. Não é MU. É MUV. É MUV. Essa fórmula aqui, que é a do Torricelli lá, não é. Por quê? Porque ela não traz o tempo. Tá vendo? E a gente quer calcular o tempo. Então já corta essa fora. Essa aqui, ela traz o tempo. Então, poderia até ser. Por que que não é? Porque a gente não tem a velocidade. Lembra que a nossa velocidade é 0 e a gente não sabe o final. A gente tem o comprimento, o deslocamento. Então, essa fórmula aqui também a gente já exclui. A gente vem para quem? Para o sorvetão. Opa. Então, é no sorvetão que a gente vai fazer nosso cálculo e descobrir o tempo que demora para fazer essa ultrapassagem. Aqui eu já deixei meio que tudo engatilhado para ganhar tempo. Essa aqui é a fórmula do sorvetão. Esse 0 aqui é o inicial, é que aqui não dá para deixar nem sobrescrito nem subscrito. E esse 2 aqui é o quadrado da fórmula, só para explicar por que está estranho assim, né?
E daí aqui foi feita a substituição. O S, que é o espaço percorrido, o S0 é 0. A velocidade inicial aqui é 0, porque é a velocidade relativa inicial. Então, a gente vem deixar o 0 vezes o T, que é da fórmula. O A aqui, aceleração, substitui, T ao quadrado dividido por 2. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, toda essa galera aqui, ó, a gente corta ela e reescreve aqui embaixo. O 80 tira isso tudo que dá 0. 10 vezes T ao quadrado, vem aqui para baixo, dividido por 2. Agora, quero que vocês separem aqui. Esse 10 está multiplicando o T, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa divisão aqui, 10 dividido por 2. Se fosse uma soma aqui, não poderíamos. Mas como é multiplicação, 10 dividido por 2, continha simples, dá 5. Beleza? Agora, esse 5 que está aqui multiplicando, a gente vê que ele passou para o outro lado dividindo e deu 16. 80 por 5 dá 16. Então, a gente tem que 16 é igual a t ao quadrado. Lembrando que eu não consegui colocar aqui a formatação bonitinha. Quando está ao quadrado, passa para o outro lado o quê? Raiz. Então, a gente coloca aqui que t é a raiz de 16. Não, coloquei a caneta errada. Tira essa aqui, né? Isso. Nossa, ficou péssimo, mas tudo bem. T é a raiz de 16. Raiz de 16, sabemos que é 4. Então, T vai ser igual a 4 segundos. Aqui tem um detalhe, acho que é só mais um detalhe mesmo. A raiz sempre é um número positivo e negativo, né? A gente aprende isso aí. Mas como é tempo, não existe tempo negativo. Então, fica só o mais 4. E essa é a resposta. O tempo de ultrapassagem é 4 segundos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Acontece de n ter raiz? Qual que é o n? Desculpa. Eu acho que esse n de não ter significa raiz. não. Tá. De não ter raiz? Como assim? De não ter resposta, é isso? Não, porque tem umas contas que a gente faz que não tem raiz, aí deixa dentro da raiz, entendeu? Ou não acontece sim. isso. Sim. Se fosse, tipo, sei lá, raiz de 5, daí você pode deixar a raiz de 5 lá, não precisa colocar aproximado, não. Raiz de 2, raiz de 3, pode deixar, tipo, o número. Tá certinho. Só uma coisa, rapidão. Sempre vai ter uma raiz, Ana. O que pode acontecer é dela ser muito chata de ser calculada. Quando você se deparar com uma situação que ela é chata de se resolver, deixa só ela. Principalmente se nas respostas tiver uma opção em raiz. Uhum. Por exemplo, a raiz de 2 é 1,4, blá, 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 blá. Entendeu? Então, a gente coloca o 1,4 ou deixa a raiz de 2 mesmo, tá ligado? Mas é isso aí. Só complementando o que ele falou ali para exemplificar. Eu vou parar aqui. Boa. Eu vou apresentar de novo agora o slide também. Molecada, ficou claro para geral? Ninguém ficou com dúvida? Lobão, se você quiser, eu apresento daí agora. Demorou então. Pode ser? Pode. Fechou. Ô, Miguel, é você que vai resolver agora ou sou eu? É você, mas daí eu apresento e você vai mostrar a sua tela, né? Fechou. Beleza. É isso mesmo. Só deixa eu mudar aqui. Pronto. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar aí. Ninguém mandou nenhuma dúvida recorrente? Não. Tá. É isso. Parabéns, Lobões. Muito bom. Esse é o cara. Então vamos lá, molecada. Vamos ler com calma esse enunciado aqui. João e Pedro estavam juntos em uma tarde ensolarada, andando de moto, em uma estrada próximo à Campina do Monte Alegre. Em um dado instante, João começou a percorrer com sua motocicleta espaços de mesma distância
Então, ele percorreu 10 metros, 10 metros, 10 metros, em intervalos de tempos iguais. Então, 10 metros em 5 segundos, mais 10 metros em outros 5 segundos. E assim foi, com sua motocicleta. Nesse mesmo momento, Pedro parte do repouso, ou seja, ele estava parado em relação à estrada, e se movimenta 50 metros, acelerando sua moto até o velocímetro indicar uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Tá. Então, estava andando 10 metros, 10 metros, 10 metros, em 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. O outro estava parado e andou 50 metros até chegar a 72 quilômetros por hora. Então é isso. Ou o contrário, né? Ele andou até chegar a 72 km por hora, atingindo 50 metros. Enfim, tanto faz o jeito de você pensar. Então vamos lá. Considerando as duas situações, e que ambos possuem uma massa de 80 quilos, ou seja, o João com o peso da moto e o Pedro com o peso da moto, dá 80 quilos cada um. Então, cada conjunto, pessoa mais moto, 80 quilos. Determine o módulo da força resultante presente em cada um e aponte qual dos meninos apresenta situação inercial. Então vamos lá. Eu vou, para a gente ganhar tempo, molecada, e eu não ocupar o tempo da resolução deles, que a gente ainda tem mais 2 para resolver, eu vou aproveitar um pedaço que eu já tenho desenhado e o outro pedaço eu vou desenhar com vocês. Então, tá de lápis, mas eu acho que dá para ver assim. Então vamos lá. Molecada, ignore o meu desenho, só para começo de conversa. Luiz, Oi. antes de você começar, pessoal, cliquem no alfinetinho que fica na câmera do Luiz, que daí vocês aqui, vão... Ó. Isso. Daí vocês vão aqui. deixar a câmera do Luiz maior. Assim, ó. Tá vendo? Tipo aqui no da Ana, ó, vocês vêm no alfinetinho e clica, aí vai ficar grandão. Isso. Cliquem na do Luiz, então, que daí vocês vão conseguir visualizar a tela dele. No caso, vocês vão nessa aqui, ó, onde tá escrito Luiz. Fechou? Boa, Miguelzão, valeu. Eu não tinha lembrado disso aí. Bom, acho que tá geral. Geral clicou já, né? Vamos lá, então. Só lembrando, reforçando, me interrompam e mandem mensagem no caso de dúvidas. Molecada, isso é uma moto, tá? Vamos fingir que isso é uma moto. Fechou? Então vamos entender aqui cada situação. A primeira é a do João. Ele estava percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então o Dzinho dele correspondia ao tempo. Então cada Dzinho dele era 10 e cada tempo, consequentemente, era 2. Supondo, a gente não vai usar esses valores, é só para a gente entender a teoria. Então, se ele andou 50 metros, e a gente dividir esses 50 em 10, 10, 10, 10 e 10, cada bloquinho de 10 metros que ele andou, obrigatoriamente ele vai ter que ter andado em 2 segundos. Cada um. Era uma coisa constante, beleza? Sendo assim, a gente pode classificar esse movimento como um movimento retilíneo, porque ele estava em linha reta, uniforme. Ele estava andando reto e de uma maneira igual ao longo de todo o movimento. Não mudou nada ao longo dele. Fechou? Então, eu coloquei aqui só como a título, né? D igual a X. A gente não vai usar isso, é só para a gente entender a teoria. T igual a Y. E se a gente for pensar em números, seria exatamente nesse caso aqui. Sempre sendo intervalos iguais. Então, 10, 2, 10, 2, 10, 2. Do mesmo jeito que poderia ser 15, 5, 15, 5 e por aí vai. E aonde a gente quer chegar no caso do João? A gente quer entender qual é o F resultante João, J. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos para o papel em branco aqui. Ó. Gente, confirma aí os professores, ou quem de aluno também puder confirmar, tá dando para ver suave aqui na folha, né? Cara, então, acho que tá. Começa a escrever aí. Tá, vamos lá. É que, tipo, se eu deixar assim, ó, vai ficar longe, eu acho, tá ligado? Aí eu tô segurando com uma mão, e aí fica mais próximo, fica melhor pra molecada. Então, vamos lá. Caso do João. A gente sabe que é um MRU
certo? Tá dando para ver? Confirma agora. Tá sim. Show. Então, a gente sabe que é um MRU, um movimento retilíneo uniforme, e a gente quer saber o PRJ. Desculpa. O FRJ. Força resultante do João. Beleza? A gente está acostumado a ver só o FR, força resultante, e aqui é a força resultante do João. Força resultante, o que ela lembra para a gente? Segunda lei de Newton. E o que é a segunda lei de Newton? É o princípio fundamental da dinâmica. Essa aqui, quem estava na aula lembra, quem também chegou agora vai lembrar também. Vai lembrar não, vai conhecer agora. Então vamos lá. Quem lembra vai pensando aí de casa comigo. Princípio fundamental da dinâmica. Beleza, isso aqui é o jeito que os caras chatos gostam de chamar. Comigo, como que vocês aprenderam? É o princípio fundamental da dinâmica. Comigo é o pra fuder. Então é isso, pra fuder. Segunda lei de Newton. E como que ele funciona? F, resultante, massa vezes aceleração. Ponto. Beleza? A massa, a gente sabe que é 80. Então vamos lá, vamos fazer outra linha. FRJ, massa, a gente sabe que é 80 quilogramas. E aceleração? Qual que é a aceleração? João está num movimento uniforme. Vocês lembram que a aceleração, se a gente tem aceleração, significa que a pessoa está indo do zero até atingir tantos quilômetros por hora, e aí a gente chega naquele negócio do domingo de manhã, lá no programa dos carros, onde eles falam, tal carro atinge 100 km por hora em tantos segundos. Nesse momento, a gente tem aceleração, porque ele está desenvolvendo diferentes tipos de velocidade. Não é uma mesma velocidade durante todo o movimento. Vocês concordam comigo? E esse é o caso do João. Ele está percorrendo aqueles determinados espaços de distância, D, né, vamos chamar de D, em metros, com uma determinada velocidade, constante. Isso aqui é um CTI, tá, gente? Minha letra é péssima. CTI, constante. Se a velocidade é constante, a aceleração não existe. Se a aceleração não existe, aqui ela vai ser igual a quanto? Zero. Todo movimento retilíneo uniforme tem aceleração igual a zero. Isso aqui vocês podem anotar, tatuar no braço, que é uma lei pro resto da vida de vocês. Fechou? E daí, a gente vem num questionamento, né? Então, ele está constante. Sim, o João está constante. Guardem essa palavrinha, que na hora da gente determinar a resposta final do exercício, isso vai ser importante. Constante. João está constante. E a força resultante dele é igual a zero. Zero o quê? Força. Se é força, é newtons. Força resultante dele, 0 newtons. Guardem essa palavrinha na cabeça, constante. No final do exercício vocês vão entender por quê. Vamos analisar agora o caso do Pedro. Deixa eu vir pra cá, calma aí. O Pedro. Pedro é diferente, né, molecada? Pedro é diferente. Vamos olhar aqui, voltar no meu péssimo desenho. Gente, eu mostrei para vocês aqui agora, eu acabei de me entregar. Essa aqui é a colinha, tá? Vamos embora. Ó, o desenho tá aqui. Esse é o caso do Pedro. Vou botar a toquinha dele. O Pedro, o enunciado diz pra gente que ele tá indo do repouso, ou seja, ele estava parado, até atingir os nossos 72 km por hora, em velocidade. Então, se ele estava parado, ele percorreu uma distância de tantos metros, que nesse caso é igual a 50, e ele chegou numa velocidade final de 72 km por hora aqui na frente, significa que isso aqui foi variável, certo? Porque ele tinha uma velocidade aqui, depois aqui ele tinha outra, aqui ele tinha outra, até chegar aqui. Então ele teve uma aceleração. Finjam que está escrito aceleração aqui, tá? Por favor. Aceleração. É isso. Então pronto. A gente sabe que ele percorreu 50 metros. No final desses 50 metros, ele tinha 72 km por hora de velocidade. A massa total, Pedro mais motoca, 80 quilos. E a gente quer saber a força resultante do Pedro. Como que a gente vê isso? Vamos voltar aqui para a nossa resolução. Então,
Pedro, é um movimento, tá aqui o nosso M, retilíneo, porque também é reto, igual ao do João. Uniformemente, já mudou alguma coisa, não é mais uniforme, é uniformemente. Uniformemente o quê? Variado, porque a gente teve variação da velocidade. Fechou? MRUV, essa é a classificação do movimento do Pedro. MRU é o movimento do João. Fechou? E daí como que a gente vai chegar nisso aqui? O ponto de partida é exatamente o mesmo. F, M, A. E daí, e o que é o FMA? P, F, D. É o pra fuder. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Tá? A gente então quer achar o F, R, P. Agora mudou, né? Se antes era o João, agora é o Pedro. F, R, P. A massa a gente já sabe, é 80 kg. E a aceleração é a mesma coisa, a gente quer chegar nela. Como que a gente chega nela? Então vamos lá. O exercício deu pra gente distância 50 metros. O exercício também deu pra gente que a velocidade é 72, o quê? Quilômetros por hora. Molecada, por causa do tempo, eu vou otimizar um pouco esse cálculo aqui. Mas vamos só relembrar uma coisa. Qual que é o número mágico da física? 3,6. Tudo que é quilômetros por hora tem que estar em metros por segundo. E o 3,6 resolve o nosso problema. Se a gente pegar o 72 e dividir por 3,6, a gente vai descobrir que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Tá? Então, a gente vai usar esse valor para os nossos cálculos, porque tem que estar em metros por segundo. Fechou? E daí, onde que a gente vai chegar agora? Bom, a gente quer achar a aceleração. A aceleração é igual à variação de velocidade pela variação do tempo. Luiz, fala tu. Põe a câmera um pouquinho mais para baixo. Ou o papel mais para frente, pode ser também. Boa. Valeu, cara. Então vamos lá. Variação da velocidade pelo tempo. E daí, o que a gente vai ter? Bom, velocidade inicial menos a final, tempo final, final menos inicial, certo? Velocidade final foi de quanto? 20 metros por segundo. E a inicial? Bom, ele começou parado, era 0. E no tempo? Tempo? A gente tem o tempo? Não. Então a gente tem que descobrir ele. Como que a gente vai descobrir ele? Bom, é aquela clássica ideia do sorvete. Então, S é igual a S0 mais VT. Sorvete. Fechou? O que é o sorvete? É a nossa posição em que estamos. Então, a gente quer saber o tempo total do percurso. Se é o tempo total do percurso, é de quando ele estava lá no final. E lá no final, quantos metros a gente tinha? 50. Então, ele estava na posição 50. Ele começou do 0. A velocidade a gente já tem, que é o 20. A gente descobriu aqui, ó. Passamos para metros por segundo. E o tempo é o que a gente quer saber. O 0 está aqui, ele não significa nada para mim. X mais 0 ou X menos 0 não dá nada. Você tem 50 reais. Mais 0, você tem 50 reais. Se você tirar 50 reais, tirar 0 de 50 reais, você continua com 50 reais. Então, ele não faz nada para a gente. Então, a gente fica como? 50 é igual a 20 vezes t. O 20 está multiplicando o t. Se a gente passar para o lado de lá da equação, ele vai passar dividindo. Isso é a regra da natureza. Então, t é igual a 50 dividido por 20. Eu só inverti o lado, para ficar mais fácil da gente entender. Cortei um 0, 5 dividido por 2, 2,5. Pronto, o nosso tempo, depois dos 50 metros, foi 2,5. Então, a gente já sabe que o Pedro, ele em 2,5 segundos, atingiu 72 km por hora, ou 20 metros por segundo, num percurso de 50 metros. Pronto, já temos todos os dados. Então, a gente agora vem aqui embaixo e aplica o nosso tempo. Tempo final, quanto que é? É justamente 2,5, menos o tempo inicial. Bom, ele partiu do 0, ele estava parado. Então, 0. 0, ignora. 20 dividido por 2,5, quanto que é? Se vocês dividirem... Novamente, pessoal, eu vou otimizar o tempo, senão a molecada não vai conseguir resolver o deles, tá? E aí eu vou pedir, a gente come um pedacinho do intervalo. Se não for problema, eu sei. Se for, a gente para. Então, 20 dividido por 2,5 dá 8. Fechou? 8 que? Metros por segundo ao quadrado.
Professor, como que você chegou nesse raio desse metros por segundo ao quadrado? Bom, isso é rápido, eu explico rapidamente para vocês. A gente tem velocidade por tempo. Velocidade, a gente está usando em metros por segundo, é o nosso 20. E o tempo é em segundos. Vocês concordam comigo que 1 sobre 2 é uma coisa, 2 sobre 1 é outra? Se a gente colocar 2 sobre 1 é 2, 5 sobre 1 é 5, 10 sobre 1 é quanto? É 10. Então, se a gente colocar esses segundos aqui sobre 1, vai ser a mesma coisa. Então, vocês lembram aquela regrinha de divisão de fração? Mantém o de cima, inverte o de baixo? Metros. Segundo, inverte o de baixo. Vai fazer isso daqui. Então, vai ficar 1 e os segundos aqui. Parece um 2, meu S, né? Foi mal, molecada. Então, metros por segundo vezes 1 sobre segundo. Não vai interferir em nada. Por quê? M vezes 1 é M. E S vezes S? Bom, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vocês concordam? Que é 4. Então, S vezes S, S ao quadrado. Tá aí, metros por segundo ao quadrado. A nossa unidade de aceleração. Fechou? Então, agora achamos a bendita da aceleração, que era a única coisa que faltava para a gente descobrir a força resultante. Ora, então, já temos o exercício resolvido. FRP é igual a 80 quilogramas vezes quanto? 8. Se a gente fizer 80 vezes 8, a gente vai chegar em quanto? Alguém chuta aí rapidamente nos comentários? Ninguém? Poxa, gente. Tudo bem. 640? Boa, Ana. Você pegou a calculadora rapidinho. Gostei. É isso mesmo. 640. Então, descobrimos a força resultante em cima do Pedro. São 640 newtons. Enquanto que no João, a gente não tem uma força resultante, porque ele tem um movimento constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, eu não consigo calcular a força, certo? Muito bem. E agora? Como é que é? E agora, João? E agora, José, né? É assim que é a piadinha. A gente acabou o exercício? Não. Falta uma conclusão final. Ele falou assim: e aponte qual dos meninos apresenta situação inercial. Gente, agora é teórico. Eu vou voltar rapidinho aqui para mim explicar e os moleques dão deles. Vamos lá. Então é assim. Se a gente pensar, o que é inércia? É quando um corpo está em movimento e ele tende a continuar em movimento, certo? Então é quando a gente tem uma constância das coisas, fechou? Então, a gente tinha lá a tia Nernst. O que é a tia Nernst? É justamente a primeira lei de Newton, né? É a inércia. Então, se vocês conheciam a tia Nernst, eu vou apresentar para vocês a avó Constância. Quem que é a avó Constância? É a constância do movimento. É justamente a aplicação da tia Nernst. No momento que a gente tem ali o nosso, eu não lembro se é o Pedro ou o João, é o João. No momento que a gente tem o João tendo uma constância de movimento, ele está tendo uma inércia ali, entendeu? Então, se tem constância de movimento, a tia Nércia está presente. Vó Constância e tia Nércia sempre estão juntas, tá bom? Então, gente, a resposta do exercício é essa, né? João, força resultante é 0, igual a gente calculou. Do Pedro é 640, igual a Ana falou pra gente. E quem tem a situação inercial é o João, porque ele tem um movimento uniforme, ou seja, ele tem inércia, e onde tem inércia, a gente tem constância. Fechou? É isso, molecada. Eu ocupei muito tempo. Se for problema para vocês, avisem. Senão, a gente vai tocar e pegar uns 10 minutinhos do intervalo de vocês. Bora. Se ficou alguma dúvida, falem, viu? Por favor. Ou se eu falei muito rápido também, foi mal. Não sei. Bartô, Miguel. Linda, né, Ana? Sou desenhista nato. Oi, vamos esperar eles falarem se tem alguma dúvida, daí eu já vou pro próximo slide também. Boa. Então, é importante, viu, gente? O tempo é curto, mas assim, poucas ideias. Se tiver dúvida, nós vamos tirar as dúvidas. Então, se tiver, fala aí. Agora é a hora.
Eu não sei se... Eu sei que eu falei um pouco mais rápido do que o normal nas minhas aulas, mas... Toda essa conta para pôr que é zero, Ana? A primeira, né? Na segunda deu 640, pô, você calculou junto comigo. Mas pro João, sim, eu fiz toda aquela explicação pro João para chegar em zero. Na maioria dos resultados, ou é zero ou é um. Triste, né? Quando chega nisso. Faz parte. Posso continuar, então? Acho que pode, cara. Ninguém se pronunciou aí em relação a dúvidas. Vamos lá, então. É isso, mano. As meninas tá zoando meus desenhos mesmo, velho. Onde que tinha mosquito aqui, velho? Sabrina mandou pra mim aqui no WhatsApp que tava aparecendo um mosquito. Ó, gostei da Ana. Ela é famosa X9, boa. É isso. Ô, Ana, não pode contar, não! Mas que parece um mosquito da dengue, parece. Vamos. Bom, vamos continuar então, pessoal. Agora, o próximo conteúdo, a gente terminou os primeiros conteúdos, né, que foi de velocidade e aceleração. Agora a gente vai para os conteúdos de estática e aplicações das leis de Newton. Bom, vou resolver um exercício que ele vai ser rapidinho também, só que ele vai misturar bastante coisa que a gente aprendeu naquelas 2, 3 aulas, que foram as aplicações de leis de Newton e entender as leis de Newton. Bom, vocês conseguem ver minha lousa aí, né? Tudo certinho na apresentação. Esse exercício, eu vou ler primeiro para vocês, para a gente entender o que está acontecendo. Sabendo que o diâmetro da primeira roldana é 30 centímetros e da segunda roldana é 50 centímetros, calcule a massa de B sem considerar o atrito e sabendo que A possui 10 quilos e o sistema está em equilíbrio. Então, o que significam essas informações? Primeiro, ele deu o tamanho das roldanas, que são esses círculos cinzas, né, que estão segurando as cordinhas. Depois, ele falou para a gente calcular a massa de B, que vai ser o nosso resultado, sem considerar o atrito. Lembrando que o atrito ele só vai ser aplicado no corpo A, porque o A que está encostado no chão, mas a gente não vai considerar o atrito para esse exercício. Sabemos a massa do A e a gente sabe que o sistema está em equilíbrio, então ele não tem velocidade, ele não está fazendo nenhum movimento, ele está parado. Por quê? Porque o peso de A está compensando o peso de B. Então a gente vai conseguir cancelar todas as forças de esquerda e direita e de cima e embaixo, porque não tem nenhuma força resultante para nenhuma direção. Beleza? Então, vamos lá na luzinha para começar a rabiscar. Bom, esse é o nosso exercício, então. Primeiramente, o dado que a gente tem é a massa de A. Então, a gente vai ter que começar por A. Independente da gente querer começar por B, a gente não consegue porque a gente não tem a massa do corpo B. Primeiro, a gente tem que saber todas as forças que estão atuando nesse corpo A. Como eu falei para vocês, o corpo A, ele está encostado no chão, certo? Então, quando o corpo está encostado no chão, além dele ter o peso dele... Além dele ter o peso dele, lembrando que o peso, ele faz 90 graus com o chão, né? Então, o peso, ele sempre está a 90 graus do chão. O peso, ele sempre vai ser puxado reto em relação ao chão. Bom, o peso está aqui para baixo, o peso de A, e como ele está encostado no chão, ele vai ter uma força normal, certo? Então, a força para cima dele é a normal. A para baixo é o peso, que como ele está num plano inclinado, lembra que a gente viu no plano inclinado que a gente tem que decompor as forças para baixo e para os lados? A força peso, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar essa força peso e decompor em peso para baixo, que vai ser o nosso peso em Y, e para a esquerda, que vai ser o nosso peso em X. Lembrando que em X, porque o eixo é o eixo deitado, e Y, porque é o eixo de pé. Como eu estou falando que o sistema está em equilíbrio, o que a gente pode já começar a fazer?
entender que não vai ter força para cima em N e não vai ter força para baixo em PY, certo? Então, uma força pode cortar com a outra, porque o corpo não está nem indo para cima, nem indo para baixo. Então, essas forças não são interessantes para a gente. Quais outras forças existem nesse corpo? Se esse corpo tivesse atrito, a gente ia poder considerar uma força para cá ou para cá, dependendo da tendência de movimento, certo? Como esse peso aqui, está puxando esse corpo para a direita, supostamente, né? O atrito agiria para a esquerda, nesse sentido aqui. Mas não tem atrito. Então, estamos tranquilos quanto a isso. O que tem mais nesse corpo? Além do peso dele e da normal com o chão. Tem a tração que vai ser feita pela corda, que é essa corda que está puxando o corpo. Correto? Vocês lembram que quando a gente estudou tração, a tração ela é uma força que consegue mudar a direção do sentido da força através da própria corda? Então, a mesma força existe em toda a corda, só que as polias móveis conseguem dividir as forças. Então, a gente tem uma corda e uma polia no meio da corda. O que vai acontecer? Em vez de a gente pegar essa força aqui de tração, que vai ser aqui, ó, tração em A, e a gente pegar e falar que a tração em A, ela vai ser a mesma coisa até chegar aqui, tração em A, a gente não pode falar isso. Por quê? Porque existe uma polia no meio. Como existe essa polia no meio, a gente vai ter que entender o que essa polia vai fazer com a tração. Vocês lembram que quando a gente entendeu a aula de aplicação de leis de Newton em polias, a gente viu dois tipos de polias? A gente viu as polias fixas, que é essa aqui que eu estou circulando em amarelo. Por quê? Porque ela está fixa aqui, certo? Nesse triângulo embaixo. E a gente viu as polias móveis, que é a que eu estou circulando em verde. Beleza? A polia móvel, ela não está sendo segurada por nada além das cordinhas. E a polia fixa, ela está fixa em algum lugar. Para a polia móvel, a gente dividia a força em dois. Então, essa força TA que está vindo, ela vai ser dividida em dois. Vai ser TA sobre 2 aqui em cima e TA sobre 2 aqui embaixo. Claro isso? Essa tração dessa cordinha em amarelo aqui, ela vai ser dividida em uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, a gente tem que dividir a tração em dois. Simples assim. Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular agora a tração em B? Essa tração em A aqui, ela só tem uma cordinha, né? Então, ó, daqui até aqui a gente só tem uma corda. E na polia móvel não acontece a divisão, na polia fixa não acontece a divisão de força. Acontece só a transmissão da força. Então, a mesma força TA sobre 2 aqui, ela vai ser TA sobre 2 lá no nosso corpo B. Então, essa força ela é transmitida através da corda. Beleza? Esse é o princípio da tração. E a gente vai ter o nosso peso de B aqui embaixo. Então, essas são todas as forças que existem nesse sistema em equilíbrio que a gente vai calcular. A gente tem que começar a fazer os cálculos a partir dos dados que a gente tem, que são os dados que estão escritos lá em cima na parte esquerda. Massa de A e a gravidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir o peso de A, para saber o peso de X de A, a tração, e depois saber o peso de B, para a gente descobrir como resultado a massa de B, certo? Que era o que o enunciado pedia. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente analisa o corpo A. O corpo A, embaixo e em cima, a gente vai cortar as duas forças. Agora, na esquerda e na direita, a gente precisa calcular as forças. Então, vamos lá. A gente sabe que a força da esquerda, P de X em A,
tem que ser igual à força da direita, que é a tração em A. Beleza? Uma tem que ser igual à outra. Lembram que a gente estudou lá na primeira aula de leis de Newton que o peso é igual a massa vezes gravidade, o PMG, aquele pequeno, médio, grande? Então a gente copia aqui, ó. O peso vai ser igual a massa de A, lembrando que esse é o peso em X do corpo A, vezes a gravidade. Só que esse aqui é o peso em X, né? Então, para a gente calcular no plano inclinado, a gente tem que levar em consideração o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Então, só para relembrar vocês, no plano inclinado, o P de X, eu estou escrevendo em verde aqui na esquerda, tá? E o P de Y. O X é o eixo deitado, então a gente tem que o P de X é igual ao peso com sono, lembram? Então é cosseno do ângulo. E o peso em Y vai ser igual ao peso sem sono, então é o peso vezes seno de θ, beleza? E o θ foi dado aqui na nossa figura, que é os 30 graus. Ele está escrito lá embaixo na figura ali, beleza? Então, só para lembrar vocês dessa decomposição em plano inclinado. A gente tem que calcular o P de X e a tração em A. Então, vamos lá. Qual que é a massa de A? O exercício deu. Então, o P de X em A, que é igual à tração em A, certo? Vai ser igual a massa, que vale 10, a gravidade, que vale 10, e o cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. Para não tomar muito tempo, essa conta aqui vai ser igual a 50 vezes raiz de 3. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente tem a tração em A, certo? A gente tem esse dado aqui que a gente precisava calcular. Agora, para saber as forças no corpo B, a gente tem que analisar as forças em cima e as forças embaixo, certo? Para a gente calcular a massa do nosso corpo B. As forças em cima é a metade do TA, que é o que a gente acabou de calcular, certo? Então, é só dividir esse valor por 2. O nosso peso de B vai ser igual a TA sobre 2, certo? Porque tudo que está em cima de B, vai se cancelar com tudo que está embaixo de B, porque não tem movimento, estamos em equilíbrio. Então, as forças laterais de A se cancelaram e as forças verticais de B também se cancelaram, beleza? Isso que a gente calculou na primeira parte e agora na segunda parte a gente também vai calcular. Vamos lá. Peso de B é igual a TA sobre 2. O nosso peso de B, o que vale peso de B? É o PMG. Então, é a massa de B vezes a gravidade. E o nosso TA é o que a gente calculou aqui em cima. Então, ele vale 50 vezes raiz de 3. Opa! Falei 50 e digitei raiz de 3. Raiz de 3 vezes 50 sobre 2, que é a mesma coisa que 50 vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? E o que a gente quer achar é exatamente esse valor aqui que o exercício pediu. Então, vamos lá. Nosso G vale 10, eu vou passar ele dividindo aqui, então eu posso cortar ele e colocar um 10 aqui, certo? Essa conta que a gente vai fazer aqui, para facilitar a vida de vocês, eu já tenho ela resolvida. E a nossa massa de B vai ser igual a 4,33 quilogramas. Então, esse exercício aqui é um exercício bem teórico, tá? A gente tem que analisar todas as forças no começo do exercício. Então, a gente tem que entender toda a decomposição de forças
para depois conseguir fazer o exercício. Então, vocês sempre têm que analisar quais forças estão atuando nesse sistema. O B, ele está suspenso, então só vai ter a força da corda, a força do peso. O A, ele está no chão, então ele vai ter normal. O A, ele tem massa, então ele também tem peso. O A, ele está no corpo inclinado, então a gente vai ter que decompor essa força em Y, decompor essa força em X. O A e o B, eles estão ligados pela tração, então a gente vai ter que calcular essa tração aqui, depois vai ter que dividir essa tração por 2, porque existe uma polia móvel. Beleza? Esse exercício, ele é mais teórico, vocês viram que a parte de cálculo aqui a gente conseguiu fazer bem rapidinho, nesse lado direito, mas para vocês entenderem todas essas decomposições de força, entenderem que, por exemplo, no cálculo, a gente só vai dividir a polia móvel, mas não vai dividir a polia fixa. Entenderam? Então, é bem teórico, então por isso que vocês têm que ter bastante calma na hora de resolver ele. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Eu acho que eu acabei comendo bastante tempo também. A gente começou um pouquinho atrasado, mas valeu a rodada de fofocas. Tá tudo certo. Acho que agora é o Bartô, então. Sim. Para finalizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, viu, pessoal? Geografia é 8h40, o horário que começa a aula deles? 8h45. Ah, então tá suave, Bartô. Opa, tô aqui. Molecada, vocês estão de boa para fazer mais um? Esse último é conservação de energia, então ele é mais tranquilo que os outros 3. Fechou. No máximo a gente come uns minutinhos aí de geografia, mas ninguém precisa saber. Nada, esse vai ser rapidinho. Então tá. Esse aqui, apesar de ser um pêndulo, não sei se vocês já viram alguma coisa parecida, ele basicamente é um exercício que a gente vai tratar de energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, enunciado. Um pêndulo, ele tem um fio de 0,8 metros, 80 centímetros de comprimento, e é colocado a oscilar. Então, ele é colocado aqui nesse ponto A, e nesse ponto A ele é solto, inicialmente ele tem velocidade zero, e desconsiderando ali qualquer tipo de atrito que tenha, qualquer resistência do fio, do ar, etc., ele vai ficar fazendo esse movimento eternamente, movimento pendular. Então ele é colocado para oscilar, como mostra a ilustração. Considerando aqui a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o exercício pede para a gente, então, calcular a velocidade do pêndulo no ponto em que ele possui a energia cinética máxima. Então, o que é a ideia? Nesse ponto inicial aqui, ele tem uma energia, certo? Porque a gente coloca ele ali em uma certa altura em relação a algum potencial que a gente tem que... algum referencial, desculpa, que a gente tem que fixar. Então, quando a gente solta esse corpo ali no ponto A, essa bolinha no ponto A ele está em uma energia máxima. Mas qual a energia que ele assume no momento que ele está parado? Vamos ver. Então, tranquilo. Aqui eu fiz um desenho. Ah, outra coisa, fixem também a minha tela aí, que daí fica mais... uma telinha um pouquinho maior para vocês observarem. Então, beleza. Aqui, então, ó, tem um desenho mais ou menos, né? Igual tá aí aparecendo na tela. Ele tá ali no ponto A, ele é solto, e fica fazendo o movimento pendular. Nesse ponto aqui que ele está no A, vamos reparar uma coisa. Existe uma diferença, a gente pode chamar uma diferença de altura aqui, entre o ponto B, que fica bem aqui onde o pêndulo assume a posição mais baixa no movimento, e o ponto A. Então existe essa diferença aqui, ó. Certo? Que eu representei como essa setinha aí que mostra que existe uma diferença de altura. A gente vai fixar aqui o ponto B como o ponto de referencial. Isso. Não está aparecendo para alguém? Tá sim, cara. Acho que ele só reforçou.
Ah, tá, tranquilo. Valeu, Miguel. Valeu, Lubão. Então, beleza. Então, a gente vai fixar aqui o ponto B como nosso referencial. Para ele, para a gente, esse ponto vai ser o zero, o ponto B. Então, é o ponto mais baixo aqui do nosso problema. Beleza. A gente vai chamar essa altura aqui do ponto A de HA. Então, HA. Aqui ele está uma certa... Esse H, a gente vai ver o valorzinho dele que está no enunciado aí, né? São 0,8 metros. Mas tranquilo, a gente não vai precisar disso agora. Então, ele está numa posição HA em relação ao ponto B. E isso é importante para a gente, por quê? Aqui, ele está no ponto máximo que ele pode assumir, certo? No ponto máximo, assim, no que eu digo em relação ao referencial. Então, é a altura máxima que ele pode atingir. Como ele está parado, esse movimento ele está em estado estacionário, a gente sabe, então, que ele não tem... Roberto, Oi? rapidão. Tá saindo do enquadro, dá uma olhadinha no enquadramento, mais para baixo aí. Não sei o que você vai falar agora. Isso, valeu. Tá, beleza. Mostrando só aqui. Então tá, então a gente tem esse H, a gente vai ver o que ele é, e a gente vai dar uma sequência no exercício aqui. Beleza. Quando a gente fala de energia, a gente fixa a energia mecânica. Energia mecânica nada mais é que a soma da energia potencial gravitacional e a energia cinética. Então aqui a gente vai fazer energia para os dois pontos, para o ponto A, a energia do ponto A, e a energia do ponto B. Beleza. Qual que é a energia no ponto A? A energia do ponto A, ela vai ser então essa porção aqui que é a energia potencial, vou colocar um pezinho aqui, e a energia cinética. Qual que é a energia potencial aqui nesse ponto A? Ele tem um m, é a massa, né, desse corpo. Existe a aceleração da gravidade, então é uma aceleração que puxa o corpo para baixo, em direção ao solo, né? E existe essa altura. Essa altura é o nosso HA. E qual que, no caso, seria a energia cinética nesse ponto A? Reparem que nesse ponto A, o corpo está parado. Ou seja, a velocidade A é igual a zero. Se a velocidade A é igual a zero, não existe energia cinética. Apenas energia potencial. Então a gente pode pegar aí e eliminar isso aqui, porque isso aqui vale zero. Então a nossa energia no ponto A, ela é somente energia potencial, gravitacional. Eu vou deixar marcado porque a gente vai usar essa equaçãozinha. E no ponto B? No ponto B, ele também é um ponto que ele tem uma energia máxima. Uma que predomina, predomina não, a gente pode falar que ela é a única na verdade, né? Nesse ponto B, ele está aqui no nosso referencial zero. Então ele não existe aqui uma energia potencial gravitacional, porque ele está no ponto mais baixo aqui do nosso sisteminha, que a gente considerou. Então a gente considera que ele está no estado de energia potencial igual a zero. Porém, aqui, ao mesmo momento que tem energia potencial igual a zero, ele tem energia cinética máxima. Então pensa, é um pêndulo balançando. Ele faz assim, assim. A hora que ele passa nesse ponto mais baixo aqui, ele possui energia cinética máxima, a maior velocidade que ele pode ter, já que a massa se mantém constante. Então nesse ponto B, a gente vai ver aqui. Ele tem uma massa, existe a gravidade que continua atuando ainda nele, a aceleração gravitacional, porém o HB é igual a zero. Se o HB é igual a zero, tudo isso aqui vale zero. O HB seria, no caso, a altura do ponto B, mas ele aqui está coincidindo com o nosso referencial. Então a única coisa que sobra é que o mv em B ao quadrado sobre 2 vai ser igual à nossa energia mecânica nesse probleminha aqui. Ou seja, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que quando a gente solta o corpo aqui, ele vai ter uma energia, certo? Mas essa energia ela não se perde. Ela se mantém, ela continua existindo, só que ela se transforma. Então, nesse ponto aqui, no ponto A, que ele está um ponto mais alto aqui em relação ao nosso referencial, ele possui uma energia potencial maximizada. Porém, conforme ele se movimenta, que ele vai chegando mais próximo do ponto B, a energia potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando. Então a gente sempre tem esse balanço. A gente nunca vai ter ausência de energia em um problema da física. Então a gente já entra aqui. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a energia no ponto A e no ponto B, elas são iguais. Não em natureza, porque uma diz respeito à energia cinética
e outra energia potencial, mas elas são iguais numericamente. Beleza. O que é a nossa energia no ponto A? A energia no ponto A, ela é M, G, H. Essa é a energia potencial. E no ponto B, a gente tem aqui então que é o mv, velocidade B, a gente não pode esquecer, ao quadrado sobre 2. Dá para ver bem? Dá sim, mano. Tá certinho. Beleza. Então esse é o que a gente tem agora. Reparem que a gente tem aqui a massa multiplicando aqui em cima e aqui do outro lado também, dos dois lados. A gente pode fazer o famoso corta-corta. Ou a mesma coisa que falar que a gente está dividindo os dois lados pela massa. Então a gente simplesmente vem aqui, elimina M com M. Isso aqui vai ficar como agora? G, HA, vai ser igual a VB ao quadrado sobre 2. Beleza. O que ele fala no exercício? Ele tá querendo descobrir a velocidade do pêndulo no ponto em que ele possui energia cinética máxima. O ponto que ele possui energia cinética máxima é exatamente aqui no ponto B. Então o que a gente quer descobrir é exatamente o VB. Então a gente tem que fazer aqui agora, isolar ele. Para isolar ele, a gente multiplica aqui por 2 nos dois lados. Esse aqui vai corta com esse. VB ao quadrado vai ser igual a 2 GHA. E agora a gente tem um quadradinho aqui em cima. A gente faz o quê? A gente faz a raiz dos dois lados da equação. Então a gente puxa uma raiz aqui, puxa uma raiz aqui. O que vai acontecer aqui? Eliminou a raiz com o expoente, vai ficar simplesmente VB. E do outro lado, raiz de 2GHA. Agora está fácil da gente resolver. A gente pega simplesmente as informações. O 2 ele já é constante, faz parte da equaçãozinha. O G vale 10. E o HA, 0,8. Bartô, arruma o papel no meio da câmera. Opa, desculpa. Boa, boa. Valeu, amigão. Então a gente substituindo os valores. O 2 ele já fazia parte da equação aqui. O G é a aceleração gravitacional que o exercício já forneceu. 10 metros por segundo ao quadrado. E o H é essa altura aqui, o HA no caso, né? É a altura aqui do pêndulo quando ele está no ponto A, que é exatamente igual ao comprimento do fio do pêndulo, que é 0,8 metros. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 0,8 dá 1,6. Vezes 10, isso aqui é a raiz de 16. Raiz de 16, a gente sabe bem, 4 metros por segundo. Esse é o resultado que a gente chega. Facinho de resolver, rápido. E é isso. Ficou um pouquinho feia a letra, mas eu acho que deu para entender, né? Alguém tem alguma dúvida? Top. Isso que é top, né? Mandei as dúvidas aí, molecada, quem tiver. Nossa, passou já dourado do pessoal, né, velho? Então, a Ana entregou nós lá no grupo já, mas tudo bem. Depois fala que a Eu não sabia, gente. Ela fez outro link, então eu falei que não dava pra entrar porque não tinha acabado de física. Mas eu não sabia que não era pra contar. Não, não, tô brincando. Tá suave. Quem toma um fumo depois é nós mesmo, relaxa. Tô brincando, Fala, gente. Ana. Mas é Pelo sério. amor de Deus, Ficou Matheus. dúvida aí? Falem aí. Já que estamos no inferno, abraço capeta. Agora vamos embora. Quem tem dúvida, fala. Nenhuma dúvida. Vocês explicam tão bem que... Meu Gente, Deus. vocês iludem a gente cada aula que passa, mano. Mas é verdade, só. A aula é muito top mesmo. Eu odiava física, agora eu amo a física.
Ô, de verdade, vou dormir muito bem depois dessa. Virar pros professores de ensino médio e falar aí, seus merda. Molecada, ó, vamos lá, parar de enrolar no tempo aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Se ficou alguma dúvida e vocês não falaram agora, ou se surgirem, mandem mensagem como vocês já mandaram. Pode parar a gravação aí, Berto.